O grupo do Grêmio comemora não apenas a goleada, mas sim a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o clima foi ótimo no vestiário. Mas nós precisamos falar sobre Renato, que usou a transparência para recolocar a verdade sobre Luizito Soares para o torcedor gremista. Além disso, Bitelo confirmou que tem proposta e o seu futuro tem um grande ponto de interrogação. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra e te diverte. Usando o cupom A Dupla você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece para você que tem mais de 18 anos. Eu perdi na KTO, eu disse que o Grêmio ia vencer no primeiro tempo, o Grêmio acabou empatando. Perdi uma odd de 2, mas quem apostou na goleada se deu super bem. E eu quero falar com você sobre as consequências da goleada. É óbvio que no vestiário gremista a festa foi grande. Não apenas pela goleada, mas pelo contexto. O Grêmio termina a rodada na segunda posição do Campeonato Brasileiro, a 7 pontos do líder Botafogo. E daqui 2 rodadas, sem ser neste final de semana que virá, no outro, o Grêmio encara o Botafogo em casa, jogando na Arena. É a chance de diminuir a distância. E por que não? De ficar coladinho no Botafogo. Passar não tem como, mas pode ficar, no melhor dos cenários, a 1 ponto do Fogão. É claro que o Grêmio vai jogar fora de casa na próxima rodada, vai encarar o Bahia. Todos os indicativos apontam para preservações por parte do time gremista, mas de qualquer maneira, acho que todos comemoram a fase do Grêmio, a colocação do Grêmio e o atual contexto tricolor. A gente precisa falar que os objetivos são construídos de maneira interna, né? Mas o Grêmio deixa muito claro para todos que brigar pelo Campeonato Brasileiro é um pensamento do Renato, mas que esta briga também dependerá da chegada de novos reforços, de novos jogadores para que o time seja mais competitivo. Sobre Renato. Renato deu uma entrevista muito importante depois da vitória sobre o Coritiba. Ele falou sobre Luizito Soares e foi transparente com o torcedor do Grêmio sobre as informações envolvendo o jogador. Luizito Soares deixou o campo com dores no joelho e é dúvida, inclusive, para o jogo contra o Bahia. A tendência inicial, pelo que escutamos lá na Arena, é que ele seja preservado do jogo do Brasileirão contra o Bahia para que possa jogar contra o Bahia a Copa do Brasil. É natural, é um jogador que tem fortes dores e eu mostro aí algumas imagens, tá? Olha só, ele pedindo para ser substituído, o Soares raramente faz isso, o Soares é fominha, ele pede para jogar e o Renato tem que obrigar praticamente ele a ser substituído. Depois no banco de reservas, ele acaba recebendo atendimento, que é padrão, que é de praxe, mas as dores estavam incomodando demais o jogador. E essa cena, ela traz de novo a discussão sobre o futuro do Soares. E o Renato confirmou a informação que nós temos. Na verdade, o Renato ele não confirmou, mas o Renato não desmentiu. O que Renato fez, na verdade, foi desmentir o vice de futebol, Paulo Calef. Renato foi na contramão das frases de Calef na última quinta-feira e falou de maneira transparente e aberta com o torcedor do Grêmio, respeitando, evidentemente, as questões de economia interna, aquilo que não pode sair das 4 paredes, mas respeitando também o desejo do torcedor por saber informações sobre o Luizito Soares, o que de fato está acontecendo. Renato falou o seguinte, confirmou que existem alguns fatos que estão sendo tratados pela direção e que preocupam ele como treinadora. Ele foi muito claro na entrevista sobre isso. Existem coisas acontecendo, inclusive essa foi a frase do Soares, ou melhor, do Renato sobre o Soares. Reafirmou o técnico gremista o seu desejo de contar com o Soares o máximo possível. Ele quer que o Soares permaneça. Isso chama a atenção. Deixou claro que o assunto precisa ser tratado pelos dirigentes e não pelo treinador. A questão, né, Renato,
é que a direção do Grêmio, por meio do seu vice de futebol, negou, desmentiu a informação, colocando, um escuro completo, um breu completo no torcedor do Grêmio sobre a sua grande estrela. Mas o Renato, pelo menos, esclareceu. Confirmou os problemas no joelho do Renato, mas ele utilizou a palavra também, o que dá margem de interpretação, de que talvez os problemas que existem em relação ao atleta não sejam necessariamente físicos. E isso gera um longo debate, mas apenas suposições. O que disse Renato? É um assunto delicado. Não vamos condenar os jornalistas nem o clube. Ele tem dores no joelho, sim, mas tem mais coisas acontecendo. Espero que tenha um final feliz. Fecha aspas para o ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi. Muito transparente. Foi muito boa a entrevista do Renato nesse sentido. Paulo Calef acompanhava a entrevista, ele que foi desmentido pelo técnico. E deu para perceber um leve desconforto do Calef. Pelo menos foi a ideia das pessoas que estavam presentes na sala de entrevistas. Conselheiros e jornalistas, evidentemente. Na zona mista, vários jogadores responderam questionamentos sobre o futuro de Luizito Soares. E todos falaram da importância do Soares e do desejo de que o atleta possa superar as dores e o problema que ele vem enfrentando. Renato ainda, na entrevista coletiva, falou sobre Kelvin Canove, o centroavante do time do Futebol 7, que está treinando, fazendo um período de testes no CT Presidente Luiz Carvalho. Renato confirmou que ele está sendo observado e que, se conseguir provar a qualidade, pode assinar um contrato curto com o Grêmio para continuar sendo observado, de 3 meses, até falou o Renato. Mas deixando muito claro que depende do jogador e que a adaptação é muito complicada, afinal de contas é um atleta que vai fazer 28 anos, que vem do futebol 7, é uma outra categoria, o campo no 11 é maior, o futebol profissional tem outro ritmo, mas o Grêmio acredita na potencialidade deste atleta e por isso que o teste está sendo finalizado nos próximos dias. Enfim, foi uma entrevista muito legal do Renato, muito esclarecedora, colocando pontos que o torcedor merece e precisa saber. Depois da declaração do Renato, nós não tivemos nenhuma manifestação do departamento de futebol do Grêmio, que foi desmentido, Os torcedores, inclusive, fazem um movimento para querer ouvir o vice de futebol, mas aparentemente não haverá esta declaração. Existe um problema com o Soares, está sendo tratado e o futuro do jogador ainda não está definido. Para a gente fechar, eu quero falar do futuro de outro atleta, Bitelo. De acordo com o próprio, há uma proposta na mesa por ele. Bitelo confirmou que a proposta é do Mônaco, equipe do futebol francês. O Mônaco fez sondagens recentes e o valor era de 7 ou 8 milhões de euros. Não sei se é esta a proposta realmente. O Grêmio quer 10 milhões de euros. Mas, segundo Bitelo, o Mônaco apresentou o papel timbrado. Ele, Bitelo, vai conversar com o empresário nos próximos dias para saber o que vai acontecer. O Renato não quer que o Bitelo saia agora, mas o Grêmio tem necessidades financeiras. É uma grande sinuca de bico. Bitelo, que é um dos grandes nomes da equipe do Grêmio nesta temporada de 2023. Bitelo ainda confessou, na verdade, relatou que ele conversa muito com os mais experientes para buscar informação, para se orientar, para ter opinião de caras que viveram mais. Bitelo é o grande ativo do Grêmio na janela e tem proposta para deixar o clube. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.